Salve, família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembre de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá! Salve, amigos do Australian Lifestyle! Estamos de volta e dessa vez com um convidado especial que eu vou deixar para o Vinícius apresentar. Por favor, Vini. Tiagão, hoje a gente está aqui com Murilo Fernandes e aquela conexão Perth, Gold Coast e dessa vez São Paulo, mas é um cara que conhece muito a Austrália, especialmente Brisbane, porque ele foi intercambista também e hoje ele é responsável por assessorar várias pessoas aí em parceria com o Australian Center, né? Mais representando a ECA Group, ECA Group, né? Auxiliar aí, ele é responsável por auxiliar centenas e centenas de pessoas que querem morar, estudar, trabalhar na Austrália, seja para fazer curso de inglês, seja para fazer um curso universitário. Mas eu vou deixar para ele se apresentar aqui, Thiago. Murilo, seja bem-vindo. Fala, Vini, fala, Tiagão, obrigado pelo convite, primeiramente, é um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho mais do que eu vivi nessa terra maravilhosa chamada Austrália e também um pouquinho mais do que a gente pode proporcionar aí para os estudantes, tanto para a galera que já está na Austrália e para a galera que ainda está no Brasil e ainda está se planejando para ir para a Austrália. Então, vamos bater esse papo, que tem muita coisa boa aí. Agora, cara, primeiro, antes de mais nada, eu queria entender, né, cara, o que é o Grupo ECA? Grupo ECA significa Education Center of Australia. Então, hoje, o Grupo ICA ele constitui de 9 instituições. Então, hoje, a gente tem desde o primeiro passo do estudante na Austrália, que seria o curso de inglês. Então, para aquele pessoal que ainda não tem o inglês e ainda precisa deixar o inglês zero bala, a gente tem a ELSIS, que é a nossa escola de inglês. Na sequência, né, o segundo passo, na escola de inglês, os estudantes já vão ter o General English e o EAP. Para quem não sabe, o EAP é um inglês acadêmico justamente para formar os estudantes, deixá-los prontos para fazer ali uma universidade. Depois da ELSIS, né, os nossos cursos de inglês, a gente entra com os nossos cursos técnicos, os famosos cursos VET, com a ECA College. Então, a gente tem desde cursos de marketing, de business, de IT, de project management. Então, a gente tem um leque bem recheado e logo na ECA College mesmo a gente já começa a nossa vida realmente education também. Então, ali na ECA College a gente já tem a possibilidade dos estudantes fazerem o Graduate Diploma, que seria equivalente ao primeiro ano do Master, né? E, além disso, nós temos mais 3 faculdades privadas e mais 4 universidades públicas no portfólio. Então, hoje é o que a gente fala, a gente tem um portfólio recheado mesmo para o estudante começar com a gente desde o primeiro degrau e seguir até o Master dele, até o programa de research dele, caso seja a opção. Então, a gente tem realmente um portfólio bem extenso ali para que a gente consiga oferecer tudo o que o estudante precisa, tudo dentro de casa. Antigamente, ou algum tempo atrás, a maioria dos brasileiros iam estudar inglês só, né? Passavam alguns meses, eventualmente voltavam para o Brasil. Hoje esse comportamento ele tem mudado um pouco. A pessoa vai, às vezes, estudar inglês, mas dá continuidade a eventualmente fazer um mestrado no exterior. E isso, por sua vez, traz a possibilidade da pessoa continuar no país trabalhando, né, por um visto que a gente chama de Graduate Visa, né, e com isso abrir várias portas, né, na Austrália, em outros países, né, tendo essa qualificação, um bom nível de inglês, experiência profissional no exterior, você está apto a trabalhar em outros lugares, né, além do Brasil. Então, assim, é uma mudança de comportamento muito interessante e acho que essa conversa com o Murilo vai ser muito bacana para desmistificar alguns dos assuntos sobre fazer um curso de universidade no exterior. Eu acho que a gente passou por algumas mudanças na Austrália, né? Há pouco tempo atrás, a gente conhecia os brasileiros que iam empurrando o curso com a barriga, para falar o português bem claro, né? Então, acabavam em inglês, iam fazendo VET atrás de VET para estender os seus vistos. E hoje em dia a gente sabe que isso já não é mais possível. E, obviamente, que o público brasileiro, os estudantes brasileiros, eles têm acesso a essas informações. E, consequentemente, o pessoal já está vendo também que o higher education não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Não é aquela situação que você vai se descapitalizar por inteiro para fazer um higher education. Não, hoje a gente tem flexibilidade, hoje a gente tem cursos que estão super acessíveis, então a gente tem realmente, igual eu falei para vocês, por ter um portfólio bem completo,
Hoje a gente consegue atender desde o estudante que não necessariamente tenha tanto dinheiro para fazer uma universidade pública, a gente consegue encaixá-lo numa faculdade privada que vai trazer os mesmos benefícios para ele, né, no que diz respeito à imigração, no que diz respeito à força no currículo com a Higher Education. Então, a gente consegue encaixá-lo num Higher Education privado, que acaba sendo mais em conta. Então, é o que eu falo, hoje a gente consegue personalizar um pouco mais o Higher Education para os nossos estudantes. Não é uma coisa fechada, onde o estudante tem que seguir aquela linha e acabou, se não for aquilo, não acontece. Não, hoje a gente tem muitas opções de Higher Education, de cursos, de áreas diferentes para os estudantes estudarem. Então, assim, hoje o que eu posso falar é que o Higher Education está popularizando dentre os brasileiros, o que é muito bom para a gente, porque a gente sabe que Higher Education, diferente de curso técnico, onde infelizmente a gente não pode generalizar, né, que todos os cursos são bons e todos vão realmente trazer isso, no Higher Education já é diferente. A gente sabe que não existe curso empurrar com a barriga, não existe cursinho de fachada. Higher Education, você tem que seguir uma qualidade, você tem que seguir uma linha. Então, com certeza, todos os estudantes que forem fazer Higher na Austrália, seja nas nossas instituições da ICA ou em qualquer outra instituição de Higher, saiba que vocês realmente vão estudar e que vocês vão colher esses frutos do Higher Education, com certeza, não somente no período de estudo, mas também, igual o Vinícius falou, no Postgrad Visa ali, que vocês terão um tempinho a mais ainda na Austrália, para que vocês possam desenvolver tudo isso que vocês aprenderam durante o curso. Que se você for ver as mensalidades de um curso superior no Brasil, sei lá, tá equiparável ou não com um curso superior na Austrália? Olha, Tiagão, hoje como eu falei, né? A gente tem cursos para todos os gostos e todos os bolsos. Hoje eu tenho sim alguns cursos que saem ou o mesmo valor ou até mais barato do que estudar no Brasil. Tá? Então, igual eu falei, hoje a gente consegue sim moldar e adaptar ali de acordo com a necessidade dos estudantes. Então, cara, hoje só faz faculdade no Brasil quem quer, porque realmente quem quer fazer fora hoje tem flexibilidade também, não somente do valor, né, do curso, mas também na flexibilidade de pagamento, né? Até pouco tempo atrás, o estudante tinha que se descapitalizar, pagar muito. Hoje não, hoje em dia vai pagar uma pequena fatia só do Brasil, que é para garantir a tua matrícula lá, para você conseguir aplicar o visto, e o restante você já paga da Austrália, já trabalhando e rentabilizando em dólar. Então a visão muda quando você deixa de pensar em gastar os seus reais para pagar a sua faculdade, quando você do que você pensar que você vai para lá e você vai conseguir pagar trabalhando e já rentabilizando em dólar. E como a gente já sabe, eu já morei na Austrália, vocês estão na Austrália, a gente sabe que o poder de compra na Austrália é totalmente diferente do poder de compra do nosso real brasileiro. Então, para quem não sabe, está nos assistindo, gente, o nosso salário no Brasil, infelizmente, não vale muita coisa na hora que a gente vai comprar algo. Já na Austrália, é totalmente diferente. Então, para você que vai para a Austrália e quer fazer um Higher Education, pensa que vocês vão só dar uma entrada no Brasil e todo o restante vocês pagam lá flexibilizado, podendo pagar mês a mês, pagando com o dinheiro que vocês vão rentabilizar trabalhando em dólar. Então, o cenário acaba mudando totalmente. E é isso que eu gosto de trazer, Tiagão, porque eu sinto muitas vezes que eu vou dar palestra, que eu vou conversar com estudantes, que o pessoal realmente não tem ideia disso. Eles acham que eles vão ter que gastar de cara ali 30, 40, 50 mil reais. Você fala, não, gente, não é isso, pelo amor de Deus. Então, hoje, graças a Deus, a gente consegue trazer mais pessoas e democratizar um pouco mais o higher na Austrália. A gente usa algumas expressões, né? VET, Higher Education. O VET são os cursos tecnólogos, que sempre foram muito populares entre os brasileiros, né? Mas normalmente, assim, não normalmente, mas acontece muito de serem cursos que as pessoas fazem mais para permanecer na Austrália, cursos de menor qualidade, e o governo australiano, identificando isso, hoje está muito mais exigente, né? Então, inclusive,
não aprovando muitos vistos para esse tipo de curso. Então, esses seriam os cursos VET. O curso de Higher Education, que o Murilo falou, são os cursos universitários. Então, cursos de bacharelado, pós-graduação, mestrado, cursos, né, na área de pesquisa. E esses cursos têm uma série de vantagens. Vou só mencionar uma, tá, Tiago? Depois você segue aí. Uma vantagem, se você aí que está nos assistindo, né, é um casal jovem, né, um de vocês dois pode estudar, fazer um mestrado, e o seu cônjuge pode trabalhar período integral na Austrália. Lembrando que a Austrália tem o maior salário mínimo do mundo, né? Até existem países que têm salários maiores, mas eles não têm salários específicos, né? Assim, não tem um limite, né? Então, no caso da Austrália, esse limite ele é bastante alto. É, então, favorece as pessoas que estão estudando e trabalhando, viabilizando, né, esse casal, né, muito até pelo trabalho que ele exerce na Austrália, pagar seus cursos universitários. E tem uma coisa que eu sempre tento desmistificar na cabeça dos brasileiros, é justamente essa inversão de valores que a gente tem na Austrália, no que diz respeito a pagar-se muito bem pelo serviço, né? Então, o pessoal não entende aqui que um faxineiro na Austrália ganha muito bem, que um pedreiro na Austrália ganha muito bem, né? Nós, por exemplo, nós temos um curso de nursing que para brasileiros é muito difícil da gente oferecer, porque é uma profissão muito desvalorizada no Brasil. Então, eles não entendem que na Austrália é uma profissão tão valorizada quanto o médico. Então, Muito são diferenças culturais que a gente tem realmente que, aos poucos, ir trazendo para os brasileiros, porque, infelizmente, a gente desvaloriza profissões que são totalmente essenciais para a gente, no nosso dia a dia aqui no Brasil, e paga-se muito pouco. Com isso, a gente vê que cada vez mais as áreas estão ficando piores e o pessoal olha com esses olhos também para fora. Então, o que a gente tem que realmente lembrar o pessoal que uma coisa é Brasil, um país de terceiro mundo, com muitas dificuldades econômicas, infelizmente, com 250 milhões de pessoas. Outra coisa é a Austrália, um país de primeiro mundo, com 25 milhões de pessoas, com o maior salário mínimo do mundo, com poder de compra absurdo e com a valorização de várias profissões que a gente não tem aqui no Brasil, né? Essa valorização. Então, pessoal, o que eu sempre falo do intercâmbio é: primeira coisa que você tem que fazer quando você entrar no avião, abra tua cabeça para novas possibilidades. Porque não pense que você vai chegar na Austrália e necessariamente você vai fazer a mesma coisa que você fazia no Brasil. Você vai sentar numa mesa de escritório, você vai chegar nesse ponto, mas talvez você tenha que passar por alguns estágios que você não passaria no Brasil, justamente por serem estágios desvalorizados aqui. E a Austrália já, ao contrário disso, consegue te proporcionar qualidade e salário bom, né? E poder de compra muito bom. Então, isso é legal de trazer, viu, Tiagão? Porque realmente o pessoal tem muito preconceito. Eu queria entender um pouquinho melhor, Murilo, foi a tua história aqui na Austrália, cara, o que que te trouxe para esse mercado de educação internacional, né? Porque afinal de contas, eu imagino que quando você chegou por aqui, teus planos não tinham nada a ver com isso. Putz, Tiagão, eu vou te falar que a minha ida para a Austrália foi um acidente tão grande, cara, porque eu fui para a Austrália por 100% de comodismo. Eu não escolhi o país, eu não escolhi a cidade. O que aconteceu? Eu tinha uma prima minha que morava em Brisbane. E daí eu falei, quer saber, eu vou fazer intercâmbio, eu preciso aprender inglês, meu pai também sempre me dando uma força para eu ir embora daqui. E daí eu falei, vamos embora. Para onde que eu vou? Pô, vou para onde eu tenho alguém conhecido. Vou para Brisbane, na Austrália. Cara, depois que eu comecei a trabalhar com intercâmbio, que eu comecei a fazer atendimentos, eu comecei a conhecer mais os estudantes, eu nunca teria ido para Brisbane. O meu perfil nunca seria de Brisbane, né? Na época, meu perfil seria de Melbourne, talvez de Sydney, mas de Brisbane nunca. Eu era um cara que odiava calor. Como é que eu vou para o nordeste da Austrália odiando calor, né? Mas, assim, para mim foi uma surpresa muito grande, porque Brisbane me abraçou de um jeito absurdo. E hoje eu não vejo outra cidade, para mim,
né? Obviamente, eu sempre gosto de enfatizar, o que eu estou falando é sempre para mim, para o Murilo Fernandes, né? Então, cada pessoa tem um lugar é, melhor para se morar. Para mim, Brisbane se transformou na minha cidade querida da Austrália. Explica para mim, cara, as diferenças aí que você vê nessas diferentes instituições de ensino aqui da Austrália, meu. Tem os cursos VET, né? Tem as universidades. Quais são as opções para um estudante brasileiro ir para a Austrália? Boa, show de bola, Tiagão. Então, como eu havia falado para vocês, a gente tem desde a ECA College que a gente começa com os VET, que são os cursos vocacionais, que são realmente aqueles primeiros passos ali do estudante fora do inglês, né? Inclusive, hoje a gente também tem opções onde a gente já casa curso vocacional já com um bacharelado, assim como o Master, a gente também consegue casar com o que a gente chama de Graduate Diploma, que também é na nossa escola de cursos VET. Porém, falando especificamente de Higher Education, de ensino superior, hoje nós temos duas opções, basicamente, para os estudantes brasileiros, né? Nós temos as nossas faculdades privadas, onde a gente tem hoje a PIC, que é a nossa faculdade mais popular entre os brasileiros, tá? Então, hoje a PIC ela oferece cursos na área de business e na área de IT, né? Então, na área de business, obviamente, que já englobando project management também. Depois a gente tem a CHS, que é uma outra faculdade nossa privada, onde ela já é voltada para um curso de saúde. Então, hoje a gente oferece somente um curso nessa faculdade, que é um Master de Health Management. Então, já é uma área diferente das áreas de business e IT que a gente mais oferece na PIC. E, por último, e não menos importante, a HELI, que é outra faculdade privada que a gente tem somente em Melbourne e que a gente oferece hoje uns cursos que traz mais benefícios para todos os estudantes, não somente brasileiros, que é o nosso Master of Research, né? Então, um Master de pesquisa, que para quem não sabe, ali, a título de curiosidade, é o único curso na Austrália que oferece permissão full-time job, tanto para o estudante quanto para o partner, caso o estudante vá casado, né? Além de outros benefícios que os programas de research trazem. Essa é a nossa parte de cursos privado. Murilo, mas beleza. E um curso de TI numa universidade pública existe também? Existe também e nós temos, né? Como eu falei antes, nós temos 4 universidades públicas. Como que funcionam essas universidades públicas, gente? Nós trabalhamos hoje com a Victoria University, que é uma universidade totalmente renomada na Austrália, University of Canberra, University of Tasmania e University of Sunshine Coast. Em cada uma dessas universidades, nós teremos diversos cursos diferentes, entre bacharelado e master, né? Principalmente, tirando a University of Canberra, a UTAS, a Uni Sunshine Coast e a Victoria University, elas são sim mais focadas na área de business, IT, e tem alguns cursos voltados para educação infantil, o que é hoje tem uma altíssima demanda na Austrália, para quem não sabe. Uma outra área, né, voltando no que a gente estava falando de desvalorização de profissional, uma outra área muito desvalorizada no Brasil e muito valorizada na Austrália, que é a parte de Early Childhood Education. Então, hoje a gente tem várias opções de curso para essa área. E também, obviamente, a área de IT, onde cada vez mais a gente vai trazendo cursos como cybersecurity, parte de inteligência artificial. Então, ultimamente, a gente vem se adaptando cada vez mais com as novas realidades, não somente globais, não somente da Austrália, mas necessidades globais, né, para a gente trazer isso para os nossos estudantes. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha master nosso que era master geral de IT. Hoje, a gente já está oferecendo o master geral com especialização em inteligência artificial, em cybersecurity. Então, a gente consegue agregar cada vez mais isso para os estudantes. Murilo, diferença entre universidade pública e faculdade privada. Qual que vai ser a diferença básica? Tudo depende do objetivo do estudante, tá? Os valores, gente, eles são diferentes entre privados e públicos. A privada, por incrível que pareça, ela é mais barata do que as universidades públicas. Então,
Qual que é a diferença básica? Murilo, eu quero ir para a Austrália, eu quero estudar e eu quero aplicar o meu conhecimento na Austrália, eu quero fazer um projeto migratório ou algo do tipo. Tanto faz uma universidade pública quanto uma faculdade privada. Agora, Murilo, eu quero abrir o meu currículo para o mundo, eu quero deixar no meu currículo um currículo global. Aí, com certeza, as universidades públicas vão te trazer um currículo um pouco mais apresentável, porque a gente está falando de instituições que são reconhecidas não somente na Austrália, como no mundo inteiro, e, obviamente, você vai ter um currículo global. Então, tudo depende realmente do objetivo do estudante. A estrutura das faculdades e das universidades são muito parecidas. Estrutura que eu digo, estrutura física mesmo, são muito parecidas. Então, isso não seria uma diferença. O que vai diferenciar mesmo é o objetivo do estudante casado com o que ele vai fazer na Austrália. Mas como é que as pessoas fazem, Murilo? Qual que é o próximo passo, então, para quem quer fazer um mestrado na Austrália? Qual o nível de inglês? Quanto mais ou menos custa? A partir de qual o valor para as universidades mais baratas? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Dentro do nosso portfólio, Vini, o que acontece? Nós temos a maioria das nossas instituições de higher education aceitam o que a gente chama de placement test interno. Ou seja, a gente manda o teste para os estudantes, eles fazem um teste teórico e um teste falado, né, um teste prático, e dentro disso a gente faz a avaliação de se o estudante pode entrar direto naquele curso que ele deseja, ou se ele ainda precisa de algumas semanas de inglês para ele, né, chegar nesse nível necessário. Precisou dessas semanas de inglês? Aí é que entra a nossa escola de inglês, a ELSIS. Né? Então, o estudante precisou fazer inglês, a gente já disponibiliza esse inglês para ele na ELSIS. Inclusive, algumas universidades a gente oferece até 10 semanas de inglês gratuito para os estudantes, caso eles ainda necessitem do inglês. Tá? Tirando isso, nós temos apenas duas universidades hoje, duas instituições de higher, que realmente precisam do certificado de proficiência. Tá? Essas duas são a PIC e a University of Canberra. Tá? Essas duas são as únicas hoje que a gente precisa. Todas as outras a gente consegue fazer o nosso teste interno e a gente já ou aprova ou já direciona o estudante realmente para fazer as semanas restantes. Em relação a valores, Vini, hoje o que eu posso dizer para vocês é que bacharelado, hoje eu tenho bacharelado, o nosso bacharelado mais em conta, ele é o mesmo valor de um curso de inglês, tá? E só para colocar, né, no papel aqui, tirar, na verdade, da tela e mostrar para vocês, esse bacharelado custa $12.000 o ano. Então, Murilo, como você tirou essa ideia de valor de curso de inglês? $12.000 por ano, gente, a conta é simples, são $1.000 por mês, são $250 por semana. Quanto que é um curso de inglês hoje? $250 em média por semana. Então, hoje a gente está falando de um higher education, de um ensino superior com valor de curso de inglês. Mesma coisa para um master, tá? Hoje o nosso master mais em conta está na casa de $15.600 por ano. Então, óbvio, a gente tem masters que vão chegar a $40.000 por ano. Então, por isso que eu falo, hoje a gente tem um portfólio completo que a gente pode agradar todos os gostos e todos os objetivos. Hoje, todas as nossas instituições, nós oferecemos bolsas específicas para brasileiros. Então, a partir do momento que você tem o passaporte brasileiro, você já está elegível àquelas bolsas, né? E tem uma universidade específica, que é a University of Canberra, que é aquela que a gente realmente precisa do certificado de proficiência, que ela é a única que oferece bolsa pelo Enem do Brasil. Então, o estudante vai ganhar bolsa de acordo com o teste do Enem do Brasil. Então, a bolsa vai de 10% a 30% de desconto no valor do curso. Né? Todas as nossas outras bolsas, a partir do momento que você é brasileiro, você já está elegível e a gente já consegue fazer a matrícula. Tá? Então, não tem muita dor de cabeça para ser elegível à bolsa, tá, gente? Então, qualquer dúvida que precisar. E também tem uma outra dica que eu falo: tem muita gente que tem o passaporte europeu. Murilo, como é que eu faço? Eu tenho um passaporte italiano. Ótimo, para a gente vai ser até melhor no que diz respeito a visto, né? Que a gente sabe que os vistos para os europeus são menos críticos do que para os latino-americanos. E como é que a gente faz esse processo? A gente matricula com o valor brasileiro e aplica, obviamente, como europeu. Muito legal esse bate-papo aqui, Thiago. Falamos, né, sobre vários temas
de educação, falamos da experiência do Murilo, mas falamos pouco sobre o Australian Lifestyle hoje aqui, Thiago. Pois é, Murilo. Então, explica pra gente o que que é o Australian Lifestyle. O que mais me pega no Australian Lifestyle é qualidade de vida, que é absurda. A qualidade de vida que a gente tem na Austrália é surreal. O que a gente tem de poder de compra, a segurança que a gente tem na Austrália. Olha, são muitos pontos, e toda vez que eu vou para a Austrália, eu sinto isso na pele, porque, querendo ou não, eu vivo em São Paulo, que é uma cidade totalmente busy, é uma cidade perigosa, é uma cidade que tudo leva-se 1, 2 horas para chegar, e daí eu chego na Austrália, eu posso andar na rua com meu celular, eu posso sair do meu trabalho às 5 horas da tarde e ir para a praia, aproveitar, ir para um pub, ou ir... Então, assim, para mim, o que pega no Australian Lifestyle é justamente toda a qualidade, toda a possibilidade que a gente tem de viver, né? Que a gente consegue se planejar, a gente consegue curtir, a gente consegue ganhar dinheiro, a gente consegue viajar. Então, para mim, todas essas possibilidades que a Austrália nos traz, sem a corda no pescoço, de eu vou viajar e vou gastar tudo que eu tenho. Não, com, né, o poder de compra, a gente consegue fazer tudo isso. Então, cara, para mim são muitos pontos. Agora vocês me pegaram aqui no contrapé, mas realmente o que pega para mim é qualidade de vida e segurança, que para a gente que mora no Brasil é um ponto que cada ano que passa a gente vem sentindo pior aqui no Brasil. Então, esse lifestyle de vocês realmente é o que mais pega para mim, essa qualidade. Bom demais, cara. Valeu mesmo. Murilo, obrigado aí pela conversa. Vini, mais uma vez foi um prazer estar aqui contigo. E a gente se vê num próximo Australian Lifestyle, porque por aqui notícias boas não param de acontecer. Até a próxima. Valeu, gente. Salve família! Você que quer fazer intercâmbio e curtir o estilo de vida australiano, lembra de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Australian Lifestyle Podcast. Falar o quê, meu amigo? Vai lá!